homens e mulheres, na Sagrada Escritura, que Deus ama e demonstra um amor extraordinário, mas pessoas que não foram desejadas. Os pais não desejaram aqueles filhos ou filhas, não porque não quisessem ter filhos, mas pelas circunstâncias. Há também os muito desejados. Um dos casos mais flagrantes na Bíblia de não desejado é Moisés. Moisés é uma experiência de sofrimento e de abandono. Começa quando ele é ainda um bebê indefeso. Faraó tinha ordenado que todos os meninos que nascessem de mulheres judias fossem lançados ao rio. Só as meninas tinham direito a viver, privilégio das mulheres. Naquele tempo, assim era. Vejamos o texto bíblico. O que é que diz a Sagrada Escritura? Leiam comigo, acompanhem. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra e o nome da outra Pua. E disse: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. E foi-se um varão da casa de Levi, podem acompanhar os versículos em cima, e casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Vendo que o menino era formoso, o que é que ela faz? A mãe, que se chamava Jocobede, protege o seu filho. Jocobede, eu posso imaginar esta mulher. Quando ela ficou grávida pela 3ª vez, porque ela já tinha 2 filhos, um chamado Arão e uma menina chamada Miriam, podemos imaginar os seus sentimentos. As suas preces eram: Senhor, que seja uma menina. É normal, se a ordem era para matar os meninos. Porém, o que acontece é que foi um rapaz. E durante 3 meses Moisés viveu como que na clandestinidade. Podemos imaginar como foi escondido na arca onde se guardam as mantas, os cobertores, para que ninguém o ouvisse chorar. Quando os soldados do faraó passavam, que cuidados colocá-lo dentro do armário. Quais foram as palavras que Moisés mais ouviu quando era menino? Foi simplesmente esta palavra: Chiu! Cala-te! Foi a mão da mãe colocada na boca com medo que ele chorasse e que os soldados descobrissem que havia ali uma criança naquela casa. Não podendo suportar esta situação por mais tempo, a mãe pensa num estratagema para salvar o seu filhinho. E diz assim, em Êxodo capítulo 2, o versículo 3 em diante: não podendo, porém, mais escondê-lo, quer dizer, depois de tanto esforço, diz: tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pês, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E depois diz: e a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada e a tomou. As donzelas passeavam, viram que havia ali qualquer coisa e abriram, viram o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, ela que estava postada de longe, viu que foram buscar o menino, vem a correr e diz à filha do faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti. E a filha do faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe de quem? Do menino. Chamou a mãe do menino, foi esperta, foi inteligente,
E o que acontece? Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Criou o menino. Queridos amigos, que experiência maravilhosa. O menino é grande, é levado, e sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Porque das águas o tenho tirado. É o que quer dizer a palavra Moisés. Será que nos é possível imaginar o que terá sentido Moisés? Uma criança com mais ou menos 3 anos, a idade do desmame, quando foi arrancado das doces mãos da sua querida mãe, do carinho da sua irmã, das brincadeiras do seu irmão Arão, que era o irmão mais velho. Ele deixou aquela casinha humilde, lá dos escravos, onde havia tanto carinho e amor, e foi levado para o palácio do Faraó, o rei do Egito. Aí uma mulher que ele nunca tinha visto, que ele não compreende o que diz, porque fala uma outra língua, dá-lhe um novo nome, chama-lhe filho, e eu posso até imaginar que ela o obriga imediatamente a aprender a palavra mamã em egípcio. Ele tem de chamar mãe. Mãe. A uma pessoa que ele não conhece. Tem de dizer mãezinha. A uma que não foi aquela que o amamentou. Eu consigo até ouvir o menino chorar. Eu consigo sentir os gritos desta criança a chamar pela sua verdadeira mãe. Ouço até os seus rogos, súplicas pela presença da sua mãezinha. Claro que ele teve todos os privilégios, lá educado no Egito. Foi educado com toda a sabedoria daquele tempo. Mas o seu coração de menino preferia as carícias da sua mãe biológica. Há sensações, há cheiros que são próprios à nossa mãe. Vocês, quero dizer-vos esta noite uma coisa. A minha mãe já faleceu há muitos anos. Infelizmente, porém, eu ainda tenho o cheiro da minha mãe. O cheiro da minha querida mãe. Não é difícil de perceber os traumas, os bloqueamentos sentidos por este menino. Não é de admirar que ele ficasse com dificuldade até na articulação da palavra. Não é de admirar que o primeiro ato de Moisés, escrito na Bíblia, é que ele matou um egípcio. E podemos perguntar, como pôde alguém tão obviamente inteligente fazer uma coisa tão irracional, tão perfeitamente estúpida? A resposta é, e é simples, a inteligência académica tem muito pouco a ver com a vida emocional. Os mais inteligentes de nós podem facilmente sussurrar nos baixios das paixões desenfreadas e dos impulsos incontrolados. Foi o que se passou com Moisés. Todos os sentimentos de abandono, de raiva, de frustração, recalcados durante tantos anos no fundo do inconsciente, vêm à superfície e fazem dele um assassino. Porque ele tinha uma ferida interior completamente aberta. Hoje essa ferida poderia projetar-se no uso e abuso da droga, pensando que ela poderia preencher esse terrível espaço vazio. Quantos jovens se iniciam na droga porque se sentiram sempre rejeitados pelos pais, pelos irmãos, ou pelos companheiros, ou pelos professores, dos quais necessitavam tanto, mas que nunca receberam a compreensão. Sempre rejeição. Até que um dia encontram alguém com o mesmo problema, alguém que fala a mesma linguagem, a linguagem da carência, e começa o abismo da droga, da prostituição, do fundo do poço, ou melhor, do poço vazio, o poço sem esperança, da rebeldia contra os pais, da rebeldia contra os professores, da recusa da sociedade, da recusa da vida, da recusa de Deus, recusam tudo porque sempre se sentiram evitados. Alguém que me está a ouvir
está a pensar assim: Senhor, este homem está a falar para mim. Moisés está consciente do seu ato deslocado. No entanto, há sentimentos que o levam a agir, a matar o egípcio que está dentro dele e que ele projeta no egípcio que bate no israelita com quem ele se identifica. Naqueles dias, diz assim a Bíblia, no capítulo 2, versículo 11 até 15, naqueles dias, sendo Moisés já grande, saiu a ter com os seus irmãos e atentou para as suas cargas. Ele viu que um egípcio feria a um hebreu dentre os seus irmãos. Olhou de uma banda e de outra banda e, vendo que ninguém ali havia, matou o egípcio e o escondeu na areia. Tornou a sair no dia seguinte e viu 2 hebreus que contendiam. Perguntou ao culpado: por que feres a teu próximo? O homem respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Temeu. Aquilo que se passou ontem, eu matar o egípcio e enterrá-lo, foi descoberto. Moisés compreende naquele instante uma realidade terrível. É que nem é egípcio e que é recusado, rejeitado como israelita. E neste caso só há uma saída, pensa ele. É o que pensa muita gente: fugir. Foge dele próprio, mas quando fugimos de nós, não conseguimos fugir dos nossos próprios problemas. Foge dos israelitas, do seu povo, dos seus irmãos de sangue que o acusam e o rejeitam. E foge do povo com quem nunca se sentiu verdadeiro identificado, os egípcios. Foge. Foge. Quantas pessoas hoje fogem? Fogem delas próprias. Enterram-se no álcool, na droga, para fugir. Certamente, para onde vai ele refugiar-se? Para onde irá ele agora? Foge dele próprio, foge dos seus familiares, foge porque as suas necessidades interiores não são atendidas nem compreendidas. Será que há alguém que sente que tudo foge ao seu redor? Então eu estou a falar para si. A voz que está a ouvir é a minha, mas quem toca nos seus sentimentos mais profundos, nas feridas abertas que tem no seu coração, é Deus. Moisés andou a vaguear no deserto durante 40 anos e um dia, aparentemente por acaso, encontrou Deus. Na verdade foi Deus quem o procurou. Finalmente Moisés está pronto para se encontrar com aquele que pode trazer-lhe a cura interior. E sabem como? Moisés percebe que qualquer coisa de especial está a acontecer. Uma sarça no deserto, um arbusto pequeno, começa a arder e não se consome. Quando nós encontramos Deus, a percepção da sua presença nem sempre se faz sentir de forma exterior, física, mas especialmente interior. Nós sentimos aquilo que ninguém pode negar. E Moisés sente-se na presença de alguém que nunca está longe. Alguém que é o único que tem respostas para todas as nossas perguntas e clama: Senhor, quem sou eu? É a primeira pergunta quando ele encontra Deus. Quem sou eu? Porque ele pensa que, conhecendo-se a ele próprio, poderia compreender também os seus próprios traumatismos de criança. E para Deus não era difícil explicar-lhe, mas é difícil para Moisés compreender que somos parte de um processo que por vezes leva anos a perceber. Deus, no entanto, está pronto a fazer o percurso com Moisés. E como um pai amoroso explica tudo calmamente ao seu filho, Moisés, confuso, vai balbuciar com a voz a tremer estas palavras: mas quem sou eu? Eu não sou egípcio, não sou israelita. Com quem me devo identificar? Eu não tenho povo. Os sentimentos de Moisés realmente estão em convulsão.
Ele não sabe quem é. Não é egípcio. Não é israelita. A psicologia moderna permite-nos compreender as profundidades dos traumas sofridos por Moisés, sabendo que o equilíbrio emocional da criança se estrutura durante a gravidez e nos primeiros meses da vida, ainda no ventre materno, durante esse período, Moisés tinha mudado de mãe, tinha mudado de cultura, tinha mudado de religião, tudo se tinha alterado completamente. E neste importante período da formação, um homem ou mulher que se sente indesejado não pode ser feliz.